Meus irmãos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para falar com você, novo convertido, e com você, igreja, sobre o que é um pastor segundo a palavra de Deus e qual é a profissão pastoral, tá joia? Então existem dois tipos de pastor. Existe aquele pastor que ele é pastor por profissão. Ele é o dono da igreja, ou seja, ele comprou o espaço, ele comprou as cadeiras, ele comprou o som e ele manda do jeito que ele quer. Tá joia? Então esse é o pastor profissional, né? Esse pastor profissional, ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele simplesmente, ele lê a Bíblia, dá a interpretação da cabeça dele, ele não se compromete com a palavra, tá joia? Então esse é o pastor profissional. Ele não tem compromisso com os requerimentos da palavra, com nada da palavra. Tá joia? E é importante você saber disso, por quê? Porque hoje tem tantas doutrinas, tantas igrejas, tantos pastores, e eu quero te falar sobre quem tem o dom ministerial, o chamado pastoral, o dom ministerial de pastor, tá joia? Muitas pessoas acreditam assim, se você concluiu o seminário é porque você tem o dom pastoral. Não, tem gente que concluiu o seminário, não gosta de gente, não cuida de vidas, não sabe cuidar de vidas, não sabe o que é o dom ministerial e não tem a legitimidade do céu, tá joia? Então a primeira coisa que eu ia falar para você é o seguinte: como julgar e como não julgar um pastor. Número 1, como não julgar o pastor. Nós não julgamos o pastor por sentimentos. Nossa, não gosto daquele pastor, então ele não é pastor. Não, não pode ser assim, tá joia? Nós não julgamos, número 2, por temperamento. Eu não gosto daquele pastor, ele parece que está sempre bravo, ou aquele pastor é um palhaço, ou aquele pastor... Você não pode julgar um pastor pelo temperamento do pastor, tá joia? Uma outra coisa que você não pode julgar o pastor. Terceiro, você não pode julgar o pastor pela aparência. Nossa, aquele pastor lá é feio. Nossa, aquele pastor usa barba. Aquele pastor não usa barba. Aquele pastor usa gravata, pelas roupas. Julgar pelas roupas. Não podemos julgar o pastor. Aquele pastor usa bermuda, aquele pastor usa gravata. Não podemos julgar. Por que não podemos? Porque a Bíblia não fala para julgar dessa forma, e a Bíblia fala de como deve se julgar, né? Em Pedro fala que haveriam nos últimos dias pessoas que fariam de vocês negócio. Então, como que eu sei se o meu pastor ele é um pastor que faz de mim negócio, ou se é um pastor conforme o que Deus determinou que seja, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa, se você puder, abre a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, e você vai ver, meus queridos, que eu só vou esclarecer, eu não vou falar nada de mim mesmo, é o que a Bíblia diz, tá joia? O pastor, primeira coisa, é desejar. Ele fala assim, se alguém deseja o episcopado, ou o ministério pastoral, né? O episcopado quer dizer, é a hierarquia máxima da igreja, que ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Se alguém deseja ser pastor ou bispo, excelente obra desejo. Então aqui vai a primeira coisa. Meus queridos, tem pastores às vezes que eles falam assim, né? Eu não queria estar aqui, eu estou aqui porque Deus me mandou estar aqui. Não. Pode acreditar, tem muita gente querendo, Deus não ia mandar uma pessoa que não quer. Então a primeira coisa que ele fala, se alguém deseja o episcopado, tá joia? Então é necessário desejar. Então essa é a primeira coisa, e a única coisa que vem dele, porque o resto são características que Deus espera dele, não que eu quero de mim. Então eu desejo o episcopado. Agora tem coisas que vão me legitimar ou me tirar a legitimidade do ministério. Primeira coisa, ele fala assim, ele deve ser marido de uma mulher só. Por quê? Porque o ministério pastoral, ele não é respaldado e fundamentado em cima de poder. Ele é respaldado e fundamentado em cima de autoridade. Qual que é a diferença? Eu comprei a igreja, eu comprei as cadeiras, eu comprei o som, eu que mando, faz do meu jeito. Isso é poder. Agora,
o ministério, o dom ministerial de pastor, que é a segunda palavra, ele é pela autoridade, ou seja, faça assim, não porque eu mando, é porque a Bíblia manda e eu estou fazendo, então é baseado em autoridade, tá joia? Então ele fala assim, esposo de uma só mulher. Então eu não posso ser um crente, aí eu divorcio, e aí eu caso de novo e vou ser pastor. Ele pode ser pastor, ele pode ser um co-pastor, ele pode ser um líder de célula, mas tem que ter uma representação que não está ferindo esses princípios. Por quê? Porque se alguém chega para ele e fala assim, olha, eu estou com uma dificuldade assim no meu casamento, o que eu faço? Ele fala, cara, no teu caso eu me divorciei, mas não faz isso. Você não pode falar isso, porque você não tem autoridade, não tem autoridade para ser falado. Então, pelo menos esse co-pastor ou esse líder de célula, ele vai falar assim, olha, eu não posso te falar o que fazer, mas vai até o pastor porque ele vai te falar. Por quê? Porque unção, irmãos, é quando eu vivo algo e transmito algo, tá joia? Então, por isso que você precisa se respaldar na palavra, tá joia? Uma segunda coisa, autocontrole. Tem pastores que são vingativos, irmãos. Nossa, recebi um julgamento, esse eu não perdoo, agora eu vou começar a tacar pedra, né? Não pode. Então ele tem que ter autocontrole. Uma quarta coisa, que ele tem que ser prudente. Em Provérbios 27:12 fala que o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas o simples vai em frente e sofre a pena, tá joia? Então ele deve ser prudente, ele tem que ser respeitável. Quando ele vai começar no capítulo 2, ele fala assim, importa que o pastor seja irrepreensível. O que é irrepreensível, irmãos? Irrepreensível é o seguinte, dentro de irrepreensível, ele vai estar falando, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter autocontrole, tem que ser prudente, tem que ser respeitável, tá joia? Então esse irrepreensível é um pacote que vem tudo isso que está sendo dito. Assim como o fruto do Espírito é amor, e dentro do amor tem alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, né? Então, aqui ele tem que ser irrepreensível e ele fala, então ele tem que ser respeitável. Ou seja, ele tem defeitos? É lógico que ele tem defeitos. Só não está exatamente muito claro quais são, tá joia? Porque se esses outros pontos aqui, ele vai dizer, olha, não pode ser, tá joia? Vamos lá, uma outra coisa que ele vai falar assim, ele tem que estar pronto para ensinar. O que é pronto para ensinar? Pronto quer dizer duas coisas. Número 1, eles têm que estar disponível para ensinar. Número 2, ele tem que estar pronto para ensinar no sentido de preparado para ensinar. Então o pastor tem que saber tudo? É lógico que não. Mas ele tem que saber aqueles princípios fundamentais para que se siga o ministério, tá joia? Uma outra coisa, ele não pode ser alcoólatra, né? Eu vi uma garrafa de vinho na casa do pastor, isso aí quer dizer que ele é alcoólatra. Não, falando nisso, vou até abrir um parênteses aqui, beber é pecado? Depende. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, andar na beira do precipício é pecado. Tá joia? Porque passa a ser imprudência. E então tem pessoas que gostam de beber, tem pessoas que não gostam. No meu caso, por exemplo, irmãos, eu não aprendi a beber. Eu não gosto de bebida. Então, eu não gosto do cheiro da bebida, eu não gosto do gosto. Eu gosto de refrigerante, eu gosto de suco, eu gosto de água com gás, mas eu não gosto de bebida. Então, para mim, se eu beber um pouco de cerveja ou se eu beber vinho, não é pecado. Por quê? Porque, eu não gosto daquele negócio. Mas, se você fica se coçando para beber, então para você por quê? Porque você vai andar num caminho que não é para você andar. Tá joia? Você vai andar perto do precipício. Uma outra coisa, ele não pode ser espancador. Queridos, tem maridos que batem em mulher. Tem mulher também que bate no marido, né? Mas não pode ser. Ele não pode ser espancador. Por quê? Porque se alguma irmã chegar e falar assim, pastor, eu tô com problema, o que foi? Meu marido me espanca. Aí eu falo, não, irmã, isso é normal. Não pode falar isso, tá joia? Então não pode ser espancador, mas tem que ser pacificador. Uma outra coisa, ele não pode ser avarento, irmãos. Por quê?
porque ele vai precisar trabalhar com domínio próprio e ele não vai poder cair no jugo de Satanás. Ele não pode ter amor ao dinheiro, porque senão ele deixa de fazer o que a Bíblia prega para pregar aquilo que vai dar arrecadação, né? Então ele não pode ficar distorcendo a palavra para levantar a arrecadação da igreja, tá joia? Que governe bem a sua casa e tenha os seus filhos em sujeição. Ou seja, se os meus filhos estão nas drogas, estão no buraco ou me desrespeitam, eu perco a legitimidade para ser pastor. Pastor, você não pode estar cuspindo para o alto, porque você não sabe o que vai acontecer. Irmãos, eu posso estar cuspindo para o alto, mas ainda assim eu preciso te falar o que a palavra diz que é ser pastor. Tá joia? Agora, eu tenho um exemplo de um pastor de Hermelino Matarazzo. Ele estava com uma igreja muito grande. E ele tinha 3 filhos, tem 3 filhos, e o do meio caiu nas drogas. Ele chegou para a liderança dele e falou assim: eu preciso deixar o ministério pastoral. Ele falou: por quê? Porque o meu filho caiu nas drogas e eu preciso dar atenção na minha família. Aí ele falou assim: não, mas a gente vai te ajudar, a gente cobre, fica lá pastoreando a igreja, você é um bom pastor, tal. Ele fala: a questão não é de eu ser um bom pastor ou não ser, a questão é que eu perdi a legitimidade da palavra para exercer a função que eu exerço diante de Deus. Aí o líder falou: é verdade. Então vai lá. Quando o filho ficou sabendo que o pastor deixou o ministério só para ir resgatá-lo, o filho voltou imediatamente e falou: nossa, meu pai me ama, ele se importa comigo. E aí ele voltou para o ministério imediatamente. Mas por quê? Porque ele tem que ser baseado na autoridade, não no poder, tá joia? Uma outra coisa, ele não pode ser novo convertido. Por quê? Porque o novo convertido, ele não tem muitas respostas que muitos novos convertidos têm. Outra coisa, alguns velhos convertidos, irmãos, velhos convertidos não é sinal de unção, nem de sabedoria. E tem muitos velhos convertidos que às vezes gostam de apertar o cara para baixo. E se ele é um novo convertido, se ele não é experimentado na palavra, ele vai cair em condenação do diabo. E uma última coisa é ter testemunho para não cair em descrédito. Ou seja, meus queridos, imagina se é o pastor, mas ele está devendo na padaria, está devendo na mecânica, está devendo na sapataria. Aí os caras falam: meu, esse pastor aí é um cara de pau, esse pastor aí, né? Ele não pode cair em descrédito, tá joia? Então, isso daqui é o que você vai achar em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 7. Tá joia? Então, mas Deus não pode usar o pastor de tal igreja, o filho dele não está na igreja, ou aquele pastor lá, ele está com o segundo casamento e ele já era crente. Deus não pode usar? É lógico que Deus pode usar, irmãos, Deus pode usar qualquer um, tá joia? Mas o que é a minha obrigação como pastor é te mostrar o que a palavra de Deus fala, o que é a legitimidade do ministério pastoral. Tá joia? Que Deus te abençoe.